Eclesiastes capítulo 3. Vamos ler um dos textos assim mais conhecidos, da palavra. E o tema da pregação hoje é: não perca tempo. Amém? Diga assim: eu não posso perder tempo. Então hoje nós queremos refletir um pouco sobre a importância do tempo nas nossas vidas, e como que eu e você precisamos ser diligentes, e como que eu e você precisamos gerenciar bem o nosso tempo. Amém? E esse texto de Eclesiastes, ele é muito bom para a gente servir de base, para começarmos daqui. Todos acharam? Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há época de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de busca, tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de lançar fora, jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que delas se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Assim, tudo que há já havia existido, e o que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Diga assim: Deus pode renovar o que já passou. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nós amamos aquilo que o Senhor deixou. Que ainda não conseguiram entender a importância do tempo na sua vida. E antes da gente falar sobre tempo, você precisa entender que, na verdade, existem duas dimensões de tempo. Diga assim: existem duas dimensões de tempo. É como se existissem duas linhas de tempo caminhando juntas. Existe aquilo que nós chamamos tempo de Deus, que a gente gosta muito de falar, tempo de Deus, no tempo de Deus. Não é o tempo de Deus, muitas vezes a gente usa isso até exageradamente como desculpas. Não é o tempo de Deus ainda, não aconteceu porque não é o tempo de Deus. Existe sim o tempo de Deus, Kairos, mas existe também a outra linha, a outra dimensão, que é a dimensão natural, que é o nosso tempo, o tempo cronológico, Cronos. Então existe o tempo
da humanidade, existe o tempo do ser humano, existe o tempo do seu relógio, existe o tempo em que você gerencia, em que você organiza a sua vida, a sua semana, o seu mês, o seu ano. Existe o tempo natural, cronológico, mas existe também o tempo espiritual. Diga assim: tempo espiritual. É o tempo de Deus. O grande problema, queridos, é a gente conseguir compreender o tempo de Deus, aplicar no nosso tempo, sem bagunçar as coisas. E a dificuldade que nós temos é exatamente essa: viver no tempo de Deus, viver a vontade de Deus, viver a nossa vida caminhando no tempo exato de Deus, sem bagunçarmos o nosso tempo. E muitas vezes, queridos, por falta de entendimento, a gente acaba misturando as coisas. A gente acaba confundindo o que é o tempo natural, o tempo humano, o tempo cronológico, do tempo de Deus. E às vezes a gente faz coisas, a gente toma atitude dizendo: é o tempo de Deus, mas na verdade não era o tempo de Deus. E muitas vezes a gente deixa de tomar atitudes, dizendo que não é o tempo de Deus, mas já chegou, era o tempo de Deus. E muitas vezes o bonde passa, muitas vezes a banda passa e a gente fica a ver navios. É muito importante você e eu entendermos que existem essas duas dimensões de tempo. Então, queridos, existe o tempo cronológico, e é esse tempo que nós estamos vivendo. É esse tempo que você vive cronometrando o tempo todo, que você vive tentando se adequar nele, não é verdade? Muitas vezes, a gente fala: poxa vida, a semana só tem 7 dias, poderia ter mais. O dia só tem 24 horas, quem dera se tivesse 25, 26. E a gente vive nessa correria frenética para adequar e gerenciar o nosso tempo. E aí, queridos, essa loucura que a gente vive aqui no nosso tempo, no nosso cronológico, no nosso cronos, nos impede de compreender de fato o tempo de Deus. Tempo de Deus não é marcado em horas, tempo de Deus não é marcado em minutos. Por que tem pessoas que recebem uma bênção primeiro do que outra? Por que tem pessoas que começam a caminhar com Deus, começam a sua caminhada na fé, e já são muito abençoadas, e já conquistam muitas coisas, já avançam muito na sua vida espiritual, enquanto que outras não? Será que Deus faz distinção de pessoas? Será que Deus tem filhos prediletos? Será que Deus tem os seus mimos? Não, queridos, Deus não se move no nosso tempo cronológico. O fato é que pessoas que já avançaram, pessoas que já conquistaram, pessoas que já experimentaram bênçãos que elas estavam buscando no Senhor, elas já compreenderam que o tempo de Deus é diferente. Então Deus, Ele não chega para mim e fala assim: seguinte, daqui 1 mês eu vou te dar essa bênção que você está pedindo. Não é assim que Deus trabalha. Deus fala assim: quando você entender, quando você se consagrar, quando você aplicar a minha palavra na sua vida, quando você amadurecer, quando você desenvolver uma fé, quando você entender o meu espírito, o meu agir, quando você entender o que é obediência, quando você se submeter à minha fé, quando você aplicar a minha palavra na sua vida todos os dias, então chegou o meu tempo para você. E aí então eu posso entregar a bênção que você quer. Aí então eu posso então abençoar a sua vida. O tempo de Deus é assim. O tempo de Deus tem muito a ver com a nutrição espiritual que eu e você estamos vivendo. E não simplesmente pelo tempo de igreja, pelo tempo de banco, pelo tempo de célula que você tem. Está entendendo? Por isso que tem pessoas que têm um tempo de igreja, muito tempo. Existem pessoas que têm tempo de célula, muito tempo. Existem pessoas que já estão na igreja há muito tempo. Existem pessoas que chegou 1 mês na igreja e já estão experimentando níveis de bênção, níveis de intimidade com Deus, de compreensão da palavra, que aquela pessoa que estava há muito tempo não está vivendo. Por quê? Não é o tempo de Deus, é que o tempo de Deus não é cronometrado. Deus não chega para mim e fala assim: daqui 1 ano, viu? Não. Deus fala assim: faça isso, creia na minha palavra, se submeta, aplique a sua fé, viva intensamente a experiência cristã, aplique o seu coração, seja obediente. Aí, queridos, o tempo de Deus vai chegando, nós vamos vivendo no tempo de Deus, amém? Então talvez você tenha andado se questionando: mas Deus, há tanto tempo, por que o seu tempo não chega na minha vida?
Por que eu não consigo experimentar isso? Por que eu não consigo experimentar aquilo? Saiba, o tempo de Deus não consiste em dias, não consiste em horas. O tempo de Deus consiste em uma medida que é feita na minha e na sua vida, uma medida de fé, uma medida de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. É assim que Deus nos enxerga. Vocês estão entendendo? Diga amém. Você lembra, queridos, Abraão e Sara? Deus deu uma promessa a eles, e eles já estavam avançados num tempo cronológico, amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, fala assim: não dorme não, senão você vai perder. Então eles estavam já avançados no tempo cronológico. Está lembrado disso? Já estava bem avançado, e além do mais ela era estéril. E Deus chega para Sara, para Abraão, e fala assim: vocês vão ter um filho, vocês vão gerar um filho, e vocês serão pai e mãe de multidões. A promessa veio, o tempo cronológico já estava avançado, mas não o tempo kairos, não o tempo de Deus, porque Deus não se move no nosso tempo. Agora, a promessa veio no outro dia? Não veio no outro dia. Demorou mais um outro tanto de tempo. Demorou muito tempo, na verdade, para a promessa se realizar na vida de Abraão e na vida de Sara. E nesse período cronológico de tempo, depois que eles receberam a promessa, até o nascimento de Isaac, muitas coisas aconteceram. E a promessa se realizou na vida deles, no tempo de Deus, ou seja, no tempo em que eles entenderam de fato o coração que eles precisavam ter para receber a promessa. Nesse inteirinho, eles até tentaram forjar a promessa, eles até tentaram forçar que a promessa se realizasse. Pegaram uma escrava e tiveram um filho com a escrava. Olha só que loucura, tentando trazer o kairos de Deus para o cronos, tentando forçar o tempo de Deus à realização daquilo que Deus prometeu. Então perceba, amados, que o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo, a linha do tempo de Deus não é natural, não é espiritual. Tem coisas que Deus está vendo no seu coração que de repente nem você ainda enxergou. E é por isso que muitas vezes Deus não liberou aquela promessa que há tanto tempo você espera, aquela bênção que tanto tempo você espera. É por isso que talvez na sua vida algumas coisas ainda não desataram, não romperam. Na minha vida também, por que não? Porque o tempo de Deus ainda não é perfeito, o tempo de Deus ainda não se realizou, não é a hora ainda de Deus realmente, queridos, dizer para mim e para você: agora você está pronto. Mas pastor, eu já estou tanto tempo na célula, tanto tempo na igreja, mas não deveria já acontecer? Não é pelo tempo cronológico que as coisas acontecem. Vocês estão entendendo? Diga assim: Senhor, me ajuda a entender o seu tempo. Diga assim: Senhor, me ajuda a interagir com o seu tempo. Tem pessoas que agem, tem pessoas que pensam, queridos, que agora, então é o tempo de Deus que vale, não é o meu, então eu vou esquecer do meu tempo. Não, queridos, nós precisamos interagir com o nosso cronos aqui, com o kairos de Deus. Nós precisamos ter essa interação entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Existem coisas que ainda não aconteceram na minha e na sua vida, porque o nosso tempo aqui está em desordem, porque o nosso tempo aqui está desorganizado, porque o nosso tempo cronológico está desorganizado. Então o tempo de Deus também não se estabelece enquanto não haver uma interação entre o nosso tempo e o tempo do eterno. Estão entendendo? Então isso não é desculpa. Tempo de Deus, pastor, não é desculpa para mim e para você. Existe sim o tempo espiritual, existe sim o tempo transcendente, sobrenatural, mas é hora de organizarmos o nosso tempo. Olha para esse texto que nós lemos. Eu pergunto para você, esse texto está falando de qual tempo? Tempo de Deus ou nosso tempo? Eu quero mostrar para você que está falando mais sobre o nosso tempo, está falando mais sobre o cronos, está falando mais sobre o cronológico. Olha só, eu quero destacar aí o versículo 1. Versículo 1. Versículo 1 diz assim: existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Tempo debaixo do céu, propósito debaixo do céu, está falando do tempo cronológico.
E depois no versículo 9 e 10 vai dizer assim: que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que delas se ocupem. Propósito debaixo do céu significa que Deus está falando de coisas terrenas. Significa que Deus está falando para você e para mim assim: olha, é hora de você gerenciar bem o seu tempo. É hora de você organizar bem o seu tempo. É hora de você aprender a administrar bem o seu tempo aqui, debaixo do céu, nas coisas terrenas, no seu dia a dia, na sua vida, para que também o tempo de Deus estabeleça sobre você. Porque Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de desordem, Deus é um Deus extremamente organizado. Então é tempo de arrumarmos o nosso tempo, é tempo de aprendermos a gerenciar o nosso tempo, é tempo de aprendermos que quando nós administramos bem o nosso tempo cronológico, o tempo debaixo da terra, o nosso dia a dia, a nossa agenda, eu quero dizer para você, queridos, você abre o seu coração, você abre espaço para que Deus opere de forma eficaz na sua vida. Eu nunca vi Deus, queridos, operar na vida de pessoas que ainda não aprenderam a gerenciar bem o seu tempo. E Deus não faz isso, porque Deus é um Deus de princípios. Amém? Então esse texto de Eclesiastes capítulo 3, eu quero que você entenda que esse texto ele está falando sim do tempo de Deus, mas ele está falando mais do nosso tempo. Ele está falando de coisas que são naturais: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Ele está falando de coisas que nós vivemos aqui no dia a dia, tempo que nós estamos experimentando no dia a dia. Então veja a urgência que Deus tem para que eu e você possamos organizar bem o nosso tempo. Diga assim: eu preciso gerenciar o meu tempo. Diga assim: eu não posso perder tempo. O que é perder tempo, pastor? Perder tempo, queridos, você perde tempo gastando muito tempo, e você também perde tempo atribuindo pouco tempo. Dos dois jeitos você perde tempo. De repente há tarefas que você está desenvolvendo na sua vida que você está atribuindo um tempo demais a ela. Você está perdendo tempo. Mas pastor, eu estou atribuindo muito tempo. Não deveria ser o contrário? Você está perdendo tempo. E você perde tempo também, queridos, quando você atribui pouco tempo a coisas importantes na sua vida. Tem que ter um equilíbrio. Perdemos tempo quando nós dedicamos muito tempo a algumas tarefas, quando nós atribuímos muito tempo a algumas tarefas e pouco tempo às outras, quando a nossa vida está desajustada, desbalanceada. Então você perde tempo nos dois sentidos. E existem os ladrões de tempos. O tempo todo existe o ladrão de tempo. Existem situações que muitas vezes é usado por Satanás na minha e na sua vida para roubar o seu tempo. Talvez você diga assim: pastor, se tem uma pessoa ocupada sou eu, se tem uma pessoa que não tem tempo sou eu. Você está dizendo que eu estou perdendo tempo? Às vezes, queridos, na minha vida mesmo, teve momentos que eu estava atribuindo muito tempo a algo que eu achei que era a vontade de Deus para a minha vida, e depois no fim eu percebi que tudo aquilo foi tempo perdido, mesmo dedicando muito tempo àquilo. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: cuidado para você não perder o seu tempo. Diga assim: não perca tempo. Queridos, o tempo é o bem mais valioso que você tem. Quando você trabalha numa empresa e você recebe por dois motivos. Primeiro, porque você sabe fazer algo, não é verdade? Se você é um mecânico, se você trabalha numa empresa, você está recebendo porque você é um bom mecânico. Se você é um pintor, você está recebendo porque você é um bom pintor. Se você é um técnico de informática, você está recebendo porque você sabe fazer aquilo. Agora, além daquilo que você sabe fazer, você recebe pelo seu tempo. O tempo que você gasta naquele lugar para desempenhar uma tarefa. Veja quanto que o tempo é valioso. Então, na verdade, queridos, você recebe pelo tempo. Quantas horas você trabalha? 8 horas por dia? 6 horas por dia? 10 horas por dia? Você ganha pelo tempo. O tempo é muito valioso e você não pode perder o tempo. Eu não posso perder o meu tempo. Amém? Diga assim: não podemos perder o tempo. Lá em Efésios capítulo 5, do versículo 15 a 16, diz assim, não precisa abrir.
Efésios capítulo 5, 15, 16 diz assim: olhai, portanto, cuidadosamente como andais, não como incipientes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. É tempo que eu e você precisamos aprender a remir o nosso tempo, gerenciar o nosso tempo. E para a gente completar, queridos, essa reflexão nessa noite, eu quero provar para você, mostrar para você 3 consequências que denuncia a mim e a você que nós estamos perdendo tempo. Quando eu e você não gerenciamos bem o nosso tempo cronológico, nós não interagimos também com o tempo kairos de Deus, fica difícil. E além disso, existem algumas consequências, alguns sinais desta desordem do nosso tempo. Existem algumas consequências que denunciam a mim e a você que nós não estamos gerenciando bem o nosso tempo. A primeira delas, eu quero dizer que aqueles que não gerenciam bem o seu tempo sempre vivem sem tempo. Pessoas que não têm tempo para nada é porque no fundo, ainda não aprenderam a gerenciar bem o seu tempo. E aquilo que para muitos é um motivo de orgulho, na verdade, está denunciando que essa pessoa, que eu e você, ainda não aprendemos a gerenciar muito bem o nosso tempo, a nossa semana. Pessoas que vivem sem tempo são aquelas pessoas, queridos, que estão sempre sobrecarregadas. São aquelas pessoas que estão sem tempo para nada, não tem tempo mais para a família, não tem tempo mais para a igreja, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para a oração, não tem tempo para Deus, não tem tempo para ninguém, nem para ela mesma. Pastor, eu estou vivendo um nível assim na minha vida que eu estou sem tempo, inclusive sem tempo para mim mesmo. Você conhece alguém assim? Você conhece? Viver sem tempo é uma consequência de pessoas que não aprenderam a gerenciar bem o seu tempo aqui. E é por isso que fica difícil de interagir com o tempo de Deus. E é por isso que algumas coisas espirituais não acontecem na sua vida, porque o seu tempo está uma desordem, está uma bagunça. Então é tempo da gente organizar o nosso tempo aqui na terra, a nossa semana, o nosso dia, para que a gente possa entender e compreender o tempo de Deus também. Amém? Então essa é a primeira característica, pessoas que vivem sem tempo. A segunda característica que denuncia a mim e a você que nós estamos vivendo uma vida de desordem cronológica, que nós estamos perdendo tempo, que nós estamos jogando tempo fora, que nós não estamos administrando bem o nosso tempo, que nós não estamos remindo o nosso tempo. São pessoas que sempre vivem refém do próprio tempo. É diferente. Aqui não são pessoas que estão sem tempo, são pessoas que já evoluíram para outro nível. Agora, além de não ter tempo mais para nada, elas viveram refém do seu próprio tempo. Já não é mais o tempo de Deus e nem o tempo dela, é o tempo do tempo. São pessoas que estão entregues às sortes. São pessoas que já não gerenciam e não conseguem administrar mais nada. As coisas vão acontecendo na vida dela assim, ó, uma coisa atrás da outra, e vai indo, e o que vem ela vai resolvendo, e tá, é o tempo, já não é mais ela. Ela já não consegue nem sentar mais e falar assim, essa semana eu vou fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque o tempo já é refém. Ela já é refém do tempo, e as coisas vão surgindo, vão acontecendo, e meu Deus do céu, Jesus, o que é isso? E ela vai, de acordo com o tempo vai dando, ela vai resolvendo as questões, ela vai se organizando. Então já não é mais simplesmente uma falta de tempo, agora essa pessoa está refém do próprio tempo, já perdeu todo o controle. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, fala assim, você já perdeu o controle do seu tempo? Diga assim, é o seu tempo que organiza você? Você é refém do seu próprio tempo? Está entendendo? Não é só uma questão, amados, não é só uma questão de não ter tempo mais. Além de não ter tempo mais para nada, essa pessoa ela já é refém do próprio tempo. São pessoas assim que assumem muitos compromissos. São pessoas assim que a vida já virou uma desordem terrível. Há tantas coisas assim que há uma montanha que cai sobre ela toda semana.
E ela vai matando o que dá. Ela vai resolvendo o que dá. O que não dá vai jogando depois e vai indo. São pessoas que já estão reféns do seu próprio tempo. Isso significa que não estão gerenciando o tempo, que não estão se organizando, que não estão administrando. Pergunta a você: como está o seu tempo? Você tem perdido tempo? Você talvez está no primeiro caso de pessoas assim que dizem: não tenho tempo mais para nada, pastor, meu tempo está escasso, meu tempo está pouco, pastor, eu não posso liderar a célula porque meu tempo está pouco, pastor, eu não consigo vir no Tadel porque eu não tenho tempo para isso, pastor, eu não consigo vir todos os domingos na igreja porque às vezes não dá tempo, pastor, eu não tenho tempo mais para nada, minha família, há tanto tempo eu não sei o que é sair com a minha família, sair com a minha esposa, sair com os meus filhos, pastor, minha vida está uma loucura, eu estou sem tempo. Ou será que você já evoluiu? Ou será que você já está no nível 2? Pastor, além de não ter tempo mais para nada, o tempo agora eu sou refém dele. Pastor, você acredita que eu nem sei o que vai acontecer essa semana? Eu só sei que vai acontecer muita coisa. Eu só sei que vai surgir muitas situações e eu vou tentando, resolvendo. Será que você já virou refém do seu próprio tempo? E em terceiro lugar, eu estou falando de características, eu estou falando de consequências que prova para mim e para você que nós não estamos administrando e gerenciando bem o nosso tempo. E em terceiro lugar, são pessoas que têm tempo demais sobrando. Pastor, ter tempo demais sobrando significa também que eu não estou gerenciando o meu tempo? Significa que você não está gerenciando o seu tempo. Agora é o oposto do primeiro, né? O primeiro não tem tempo mais para nada. Agora, ter muito tempo também não é bom, queridos. Ter muito tempo sobrando também não é bom. Pessoas que têm muito tempo sobrando, pessoa que sempre tem tempo para tudo, é porque no fundo essa pessoa ainda não conseguiu organizar bem o seu tempo. Porque a gente sabe, né, queridos? A gente sabe que a vida é uma loucura, é uma correria mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado para não ficar sem tempo, mas a gente também tem que tomar cuidado, queridos, para não ficar com tempo demais. Ter muito tempo também significa que você e eu, nós não estamos sabendo gerenciar o nosso tempo. Porque se você gerenciar bem o seu tempo, você vai chegar à conclusão que a coisa é no limite. Que a coisa é realmente, se você descuidar, daqui a pouco o teu dia está tendo 26 horas, 28 horas por dia. Então pergunta para o irmão que está ao seu lado, fala assim: você tem tido tempo demais? Diga assim: você tem tido tempo de menos? Pergunte para ele: o tempo, você já refere para o tempo? Então são essas três características que apontam que eu e você estamos vivendo uma desordem em questão ao tempo. Que eu e você não estamos gerenciando o meu tempo. Quando nos falta tempo, quando nós vivemos sem tempo, quando nós nos tornamos refém do próprio tempo, das situações, não conseguimos mais organizar e administrar mais nada. E em terceiro, quando sobra muito tempo, quando nós temos muito tempo também, significa que nós não estamos administrando bem o nosso tempo. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você, queridos, entre todas as coisas, entre todas as prioridades que você precisa ter na sua vida, pastor, como que eu faço para então começar a organizar o meu tempo? Queridos, número um, pega isso. Você pode esquecer de tudo isso que eu preguei, tá? Pode esquecer, não tem problema. Se você se lembrar disso, número 1, dedique tempo ao Senhor. Quer organizar o tempo na sua vida? Comece dando a Ele a primazia do seu tempo. Comece dedicando a Ele, talvez a primeira hora do seu dia. Isso tem que ser inegociável para mim e para você. Quando você dedica tempo ao Senhor, queridos, eu quero dizer que todo o seu tempo, todo o resto, você vai conseguir administrar e gerenciar. Você vai remir o seu tempo. Aí você vai ver, amados, que você não vai ficar mais irritado, você não vai viver mais estressado, que você não vai viver mais agoniado o tempo todo, que você não vai viver no limite o tempo todo. Tem pessoas que gostam de viver no limite o tempo todo, né? Na tampa. Amados, isso é terrível. Isso traz estresse,
isso traz ansiedade, isso traz preocupações demasiadas para mim e para você. Viver sem tempo, viver com muito tempo, ou viver refém do tempo, seja qual for as 3 condições, eu quero dizer que isso é muito ruim. Isso gera ansiedade, estresse, preocupações, dor de cabeça. Como que eu resolvo isso, pastor? Você resolve isso dedicando ao Senhor aquilo que você tem mais de valioso na sua vida, o seu tempo. Então eu quero dizer para você, queridos, é tempo de buscar o Senhor. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala assim: você ainda não entendeu. Diga para ele. Diga assim: é tempo de buscar o Senhor. E todo o seu tempo, toda a sua agenda será organizada nele. Amém? Pessoas que prioriza tempo com Deus são pessoas que vai priorizar a família. Homens, escuta bem isso, homens que priorizam tempo com Deus jamais deixará de priorizar a sua família para priorizar o trabalho. Jamais. Quando você prioriza tempo com Deus, homem, varão que está me ouvindo aqui nessa noite, Deus vai ensinar que você precisa priorizar a sua família primeiro. Então você vai viver no equilíbrio. Você vai começar a ver o que é realmente prioridade na sua vida, e você vai gerenciar o seu tempo de acordo com a vontade do Senhor, porque você está dando Ele a primícia do seu tempo. A Bíblia diz, queridos, que é tempo de buscar o Senhor, que nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar. Diga mais uma vez para o irmão que está ao seu lado, fala assim: não perca tempo. Diga assim: busque ao Senhor. Quando você não busca o Senhor, quando você não dedica tempo a Ele, eu quero dizer que você está perdendo tempo. Deixar de buscar o Senhor, deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de meditar na palavra, deixar de congregar, deixar de participar de uma célula, deixar de se envolver com Deus e dedicar tempo para o Senhor. Priorize o Senhor na sua vida. Dedique tempo a Ele. Aí você vai ver, queridos, que na verdade você vai estar ganhando muito tempo. As coisas farão mais sentido na sua vida. Amém? Você pode ficar em pé. Aleluias. Oséias 10, versículo 12, diz assim: semeai justiça para vós, colhei conforme o amor misericordioso, lavrai o campo virgem, porque é hora de buscar o Senhor. É hora de buscar o Senhor. Chegou o tempo da visitação de Deus na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. Por gentileza, apaguem as luzes. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus está despertando a mim e a você nessa noite, queridos, para entender. Se nós não queremos perder tempo, se nós queremos valorizar e administrar e gerenciar bem o tempo das nossas vidas, nós precisamos priorizar o Senhor. Buscar primeiramente o Senhor, de todo o nosso coração, dedicar tempo a Ele, tempo de qualidade, e aí todas as coisas na sua vida serão ajustadas. Pai, eu oro, Deus, por essa igreja, eu oro, Deus, por esses filhos e filhas que vieram aqui nessa noite. Nos ajude, Deus, a gerenciar o nosso tempo, a entender, Senhor, que existe o Teu tempo sobre as nossas vidas, o tempo espiritual, o tempo sobrenatural, o tempo dos céus, da eternidade, mas que esse tempo, Deus, ele interage com o nosso dia a dia, com o nosso cronológico, com a nossa semana, com os nossos dias, e que nós precisamos, Espírito Santo, administrar bem as nossas vidas. Não queremos viver mais perdendo tempo, não queremos jogar o tempo fora, não queremos, Senhor, desperdiçar tempo em coisas que são vãs e passageiras. Nós queremos dedicar, Deus, todo o nosso tempo ao Senhor. Ensina, Deus, os Teus filhos, ensina, Deus, a Tua igreja a priorizar, Deus,
e administrar bem o seu tempo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Diga assim: é tempo de buscar o Senhor. Levanta suas mãos e diga assim: é tempo em que eu preciso buscar ao Senhor. Diga assim: dedicar tempo a Ele. Eu preciso buscar a cada dia a presença do meu Deus. Amém? Aleluias. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Que você possa ter uma semana abençoada no Senhor. Que você consiga vencer os seus desafios nessa semana. Que você consiga organizar a sua vida. E que você realmente experimente o tempo de Deus sobre você. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Até semana que vem.